Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos estudar sobre o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam em a Verdade que as Libertam. Hoje vamos passar e estudar o capítulo 8, que tem como título Mentiras em que as Mulheres Acreditam sobre as Emoções. Hoje é um tema bem pesado. Hoje vamos ver quais são as mentiras em que acreditamos sobre nossas emoções. Esse estudo não é somente para as mulheres, mas os homens também podem assistir, podem compartilhar com suas esposas, com suas amigas, com seus familiares. E antes de começar este vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, deixassem o seu... Para dar início a esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá em Provérbios 25, 28, que vai falar: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, hoje vamos também exercitar o nosso domínio próprio. Vamos pensar um pouco sobre o domínio próprio. Será que estamos exercitando o nosso domínio próprio? Então vamos lá comigo estudar sobre este tema. Nós fomos criadas para expressar diferentes emoções, para refletir diferentes emoções, sentimentos, pensamentos. Nós mulheres temos essa característica principal em nós. Só que essas emoções, esses sentimentos, eles foram criados principalmente e para refletir a glória de Deus. E muitas vezes estamos usando esses sentimentos e essas emoções não para refletir a glória de Deus, mas para refletir nosso egoísmo, nossos desejos, nossos pecados mais profundos. Esses sentimentos, essas emoções, elas são dom de Deus. Elas foram instituídas por Deus, elas foram colocadas em nós por Deus. Só que após a queda, assim como todas as demais coisas no mundo, elas também foram contaminadas pelo pecado. E por isso nós precisamos ser santificadas à luz do Evangelho, santificadas segundo o Espírito do Senhor, segundo sua vontade. Precisamos de domínio próprio para dominar nossas emoções e a forma como expressamos elas. De forma santa, precisamos que nossas emoções ajam de forma santa. É por isso que precisamos exercitar o domínio próprio. Precisamos controlar nossos desejos, nossas emoções. Muitas vezes a gente olha para as emoções e acredita que elas não são nada demais. É algo que está na mulher, usamos desculpas como, é minha intuição, eu sou assim, é o meu jeito. Só que não, essas coisas também foram afetadas pelo nosso pecado e elas precisam ser santificadas à luz da palavra do Senhor. Elas precisam ser postas ao Senhor para que Ele nos purifique, nos santifique e nos leve ao caminho original ao qual Ele nos projetou. E lá no livro, na página 190, Nancy vai falar o seguinte. Então Nancy vai falar: não conheço nenhuma ferramenta que o inimigo use de forma mais eficaz para nos manter em cativeiro como mulheres do que nossas emoções. Ele faz isso levando-nos a acreditar em coisas sobre nossas emoções que simplesmente não são verdadeiras. Então ela vai distribuir os pontos, aqueles pontos em que mais acreditamos e mentiras em que mais acreditamos sobre as nossas emoções. O primeiro ponto, ela vai falar o seguinte: se sinto alguma coisa, isso deve ser verdade. Aquele esquema de somos intuitivas, eu estou seguindo minha intuição, eu acho que isso vai acontecer, se eu estou sentindo isso é porque é verdade. Por exemplo, se eu sinto que não sou amada por Deus, então talvez isso seja verdade. Se sinto que Deus não me perdoa por aquele pecado que eu cometi, então talvez seja verdade. E isso vai refletir em outros relacionamentos. Se sinto que meu marido não me ama mais, então talvez isso seja verdade. Se sinto que eu devo cometer isso, então talvez seja algo verdadeiro, algo genuíno, algo bom. Só que lá em Jeremias 17, 9 e 10 vai falar o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como diz Jeremias aqui em seu livro, o nosso coração é enganoso. Como podemos confiar em nosso coração? Como podemos dizer que aquilo que sentimos é realmente verdadeiro? Se o nosso coração é enganoso, é pecaminoso. Na verdade, para responder a essa mentira, para combater essa mentira, é de que Deus é bom, de que Deus nos ama, que por meio da fé em Jesus Cristo, Deus nos adotou, Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos perdoa quando realmente confessamos o pecado diante dele e nos arrependemos de fato.
Deus nos ama e Deus nos perdoa. Esta é a verdade do Evangelho, essa é a verdade que está nas Escrituras. Lá em Filipenses 4, 6, 7 e 8 vai falar o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nós temos que analisar aquilo que estamos sentindo, estamos pensando de acordo com a palavra do Senhor. Devemos analisar, devemos pensar sobre isso segundo a palavra de Deus. E o segundo ponto onde Nancy vai falar, a segunda mentira que ela vai destacar é: não consigo controlar minhas emoções. Assim como esse aí, nós também tendemos a cair no pensamento de que esse é o meu jeito, não posso mudar. O jeito de fulano de tal não pode ser mudado. Acontece que não há nenhum coração, nenhum sentimento ou emoção ao qual o Senhor não possa transformar e mudar totalmente. E sim, podemos sim controlar nossas emoções com a ajuda do Senhor, é claro. Então Nancy vai falar: tentamos justificar dizendo que esse é o meu jeito e que esse não deve ser o nosso jeito. Não devemos usar isso como justificativo, porque não existe mais o meu jeito, mas sim o jeito de Cristo. Não deve existir mais a minha forma de ser, mas a forma que Cristo gostaria que eu fosse, a forma do Evangelho que deveria estar em minha vida, eu que deveria ser espelho do Senhor e não o meu jeito. E nós devemos fixar isso em nossa mente, devemos fixar o Evangelho na nossa mente diariamente para que possamos combater esses pensamentos de que isso é meu jeito, de que não conseguimos controlar nossas emoções. Por isso que a palavra do Senhor deve estar tão alicerçada em nosso coração, deve estar memorizada em nossa mente para que possamos combater estes desafios do dia a dia. Devemos confiar e obedecer ao Senhor. Quando fazemos isso, paz e graça virão sobre nós. Ela vai falar lá no seu livro, na página 197, ela vai falar o seguinte: com certeza o que acontece em nosso corpo nos afeta emocionalmente, mentalmente e até mesmo espiritualmente. Não podemos isolar as várias dimensões de quem somos, elas são indissociáveis. Mas caímos na armadilha do inimigo quando justificamos atitudes e reações carnais e pecaminosas com base em nossa condição física ou em alterações hormonais. Várias vezes usamos a TPM, o processo que passamos diante da TPM para justificar essas emoções em que expressamos sem controle. O terceiro ponto que Nancy vai falar sobre mentira é: não posso controlar como reajo quando meus hormônios estão descontrolados. É onde ela vai falar sobre o processo que passamos na TPM, que muitas vezes a gente fala: não, isso é um processo hormonal, isso é natural, é normal, eu não posso controlar o que vai acontecer comigo. Mas a verdade é que não. Com certeza, nós temos que respirar, recobrar a memória e pensar que o nosso processo hormonal que nós passamos dentro do nosso corpo, sim, são fatos biológicos, mas eles não são cristãos. Nós sim. Então nós temos que aprender a controlar, dominá-los e colocá-los sob os pés de Cristo. E se nós não controlarmos essas emoções, essas ações, com certeza elas irão nos controlar lá na frente. Irá trazer problemas grandiosos para a nossa vida. Ela vai falar sobre isso
Vai falar que essa é uma das consequências inevitáveis de viver em um mundo decaído e que esses processos hormonais, eles são um lembrete constante do nosso processo aqui no mundo. Se a pessoa não aborda essas questões internas do coração, ela não pode esperar ser verdadeiramente livre no Senhor. O quarto ponto que Nancy vai citar é que a resposta para a depressão deve ser buscada primeiramente nos medicamentos ou na psicoterapia. É um pensamento que nós temos muito hoje, né? É um crescente da psicologia, da psiquiatria, e esquecemos também que devemos abordar as questões mais profundas do nosso coração, como eu falei anteriormente, que ela vai citar. Eu me lembro, de certa vez, de participar de um grupo e havia uma moça que estava com problema, passando por dificuldades. E eu me lembro que eu e mais outras pessoas chegamos, conversamos com ela, demos apoio, só que ela era bem relutante. Ela não queria ouvir. Logo depois ela procurou um profissional, foi a psicóloga, a psiquiatra, se eu não me engano. Só que quando ela voltou, o tema estava sendo abordado no grupo, estávamos conversando sobre esse assunto, e ela foi bem agressiva ao dizer que o evangelho não ajudaria na questão do problema dela, que as pessoas não estavam nem aí pro problema dela, de que eram evangélicos de fachada, e que realmente o que ajudaria ela seria o psicólogo, os remédios, os médicos, realmente aqueles que haviam ajudado ela a se libertar desse problema. Só que anteriormente ela relutou em buscar, em tratar o coração dela antes de partir para o médico. Ela relutou, ela não quis ouvir. E muitas vezes quando a gente coloca as emoções em primeiro lugar, faz esse mesmo processo que ela fez, quando a gente coloca as emoções e os sentimentos acima daquilo que a gente deveria usar com sabedoria, em pensamento, em buscar aprofundar no nosso coração, nos nossos pensamentos, aquilo que estamos passando, acaba que a gente fica assim amargurado e o problema não é sanado. Vai ficar só aquele vício de remédio, de médico, vai ser sempre constante na vida da pessoa e nunca vai ser sanado. Que nós devemos admitir as nossas quedas emocionais, que geralmente são resultados das nossas reações, que estão sendo feitas do nosso jeito. Que no fundo estamos com raiva, porém ao invés de expressar essa raiva, nós nos afundamos em um buraco emocional esperando que alguém perceba e tente resolver o nosso problema, como Jezabel fez a Acabe, como aconteceu com Jonas e outros personagens que ela vai citar. É bem interessante essa parte, se você tiver o livro à mão, depois dá uma lida nisso aí que você vai ver o que eu tô falando. A gente deve buscar, deve abordar as questões internas do coração e ir em um passeio mais profundo para questionar, para pensar sobre essas questões. Que isso é uma consequência de um mundo caído e que se elas não forem tratadas pelo Senhor, elas podem retornar e retornam com mais força ainda. Se a gente não analisar o nosso coração internamente, elas podem retornar. É por isso que devemos, em primeiro lugar, buscar o Senhor para conhecer o que está no nosso coração, no mais profundo do nosso coração. É claro que essas questões podem ser biológicas, podem ser fisiológicas, elas atingem o campo da alma e do espírito, elas são questões mal resolvidas, elas são conflitos internos que nós temos, são o que passamos, depressão, outras coisas, são coisas bem mais profundas do que realmente nós externamos. Elas podem estar em um campo bem profundo do nosso coração, por isso que é importante que a gente analise, porque possam ser questões mal resolvidas de nossa vida, como a ingratidão, como conflitos com outras pessoas, com responsabilidade, com culpa, com amargura, com falta de perdão, com incredulidade, com raiva, com egocentrismo, com reivindicação de direitos. Então todas essas coisas mal resolvidas em nosso coração podem externar e trazer problemas como esse. Não que eu esteja dizendo que a depressão sejam esses problemas não resolvidos. Claro, pode ser uma questão biológica, mas também pode ser problemas internos, profundos, em que nós não analisamos, não pensamos, não estudamos e que podem ter ocasionado nesse momento de dor e sofrimento. Ela vai falar lá no livro dela, e ela vai citar também os diferentes exemplos de depressivos na Bíblia, como Acabe, como Jonas, como Ana, como Davi, como Elias. O rei Acabe era um exemplo que ficava deprimido e não conseguia fazer as coisas quando ele não conseguia fazer as coisas do jeito dele. Quando as coisas não saíam do jeito dele, ele ficava deprimido. E ele sempre ficava esperando que alguém resolvesse o seu problema. No caso, Jezabel fez coisas desastrosas a fim de ajudá-lo. O próximo é Ana, que ela vai falar que era uma mulher devota e ficou deprimida quando teve que lidar com uma combinação de desejos não realizados. Sobre Jonas,
que ilustra como a depressão e os pensamentos suicidas podem estar enraizados na raiva contra as escolhas que Deus faz para nós. Nancy vai colocar a verdade como que nós devemos, antes de tudo, nos colocar à disposição do Senhor em seus pés e dispor a analisar o nosso íntimo e deixar a sua verdade nos tratar. Falei no início, deixar que Deus santifique nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos, porque eles também são pecaminosos, eles também foram afetados pelo pecado. Por isso que é importante que a gente nos coloque aos pés do Senhor, deixando com que Sua palavra e Seu Espírito nos santifique e modifique as diversas áreas de nossa vida. Para finalizar esse capítulo, ela vai falar o seguinte: quando se trata de lidar com nossas emoções, devemos lembrar que se sentir bem não é o objetivo final da vida do cristão. Deus não promete que aqueles que andam com Ele estarão livres de todas as emoções difíceis. Na verdade, enquanto estivermos nesse corpo, vamos experimentar vários graus de dor e angústia. E devemos ver que a verdadeira alegria não vem de nós mesmos ou daquilo que desejamos, pensamos, sentimos, mas que a nossa verdadeira alegria vem do Senhor e que Deus sabe qual é o melhor para nós, os seus pensamentos, os seus planos para a nossa vida. Eles têm propósitos redentores para a nossa vida e para o mundo, para refletir a sua glória. Que devemos entregar a Ele esses objetivos, devemos entregar para Ele esses pensamentos, esses desejos, essas emoções, a fim de que Ele nos santifique, a fim de que Ele modifique o nosso modo de ver, de agir e de pensar. Então que possamos, ao longo desse estudo, ao longo da semana que refletimos sobre esse estudo, possamos também exercitar o nosso domínio próprio e estar mais alicerçados na palavra do Senhor, para que possamos refletir emoções modificadas, transformadas, santificadas pelo Senhor. Que Deus abençoe e use sua santa palavra para nos mudar segundo a sua imagem de semelhança. Que Deus te abençoe, que você possa se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas.